Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a voz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 13. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo número 13. Estou mastigando muito essa palavra. Quero fazer para a noite de hoje, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Verso 1. Aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 13, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. E na igreja que estava em Antioquia, vou esperar o nosso irmão aqui também, aí a gente lê tudo junto, amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Glória a Deus, amém? Diz assim a palavra. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Lígia, Lúcio, Gireneu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse ao Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim que esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selência e dali navegaram para Chipre. Verso 5. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Passos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado para Jesus, o qual estava como procônsul, Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistiam-lhe em Limas, no encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse ao filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscavam aquele que é pelas mãos. Então, o procônsul, feito havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Seu Deus, meu Pai, neste momento unemos, meu Pai, a tua palavra e pedimos agora que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos conduzir, meu Pai, a tua verdadeira palavra. Deus, que essa palavra não fica só guardada em meu coração, mas no coração dos teus filhos, das tuas filhas, na qual, meu Pai, está ouvindo agora, meu Pai, esta palavra. Deus, fala conosco, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, João. Amém? Pode tomar a vossa santa em nome de Jesus. Queridos, essa palavra, a qual agora nós lemos, vai tratar agora acerca do apóstolo Paulo. Né? Muitos conhecemos a história deste homem.
Queridos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de 1, Lucas, ele começa a contar, relatar a história da igreja, relatar a história dos discípulos, dos apóstolos, para o Teófilo. E ali ele começa a relatar todas as histórias. E essa história que nós relatamos agora é Lucas contando, escrevendo para Teófilo, para nós, a igreja do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele não viu Cristo humano na face da terra como os outros discípulos viram, como Pedro, como Tiago, como João, que colocava sua cabeça nos peitos de Jesus, e ali tinha aquela intimidade com o mestre ensinava a ele, né? Paulo não. Paulo, ele era um homem perseguidor, né? A história de Paulo faz surgir quando aparece agora o diácono Estevão. Sabemos que os discípulos, os apóstolos, eles começam a separar pessoas, né, diácono, por causa das viúvas, porque tinha muitas viúvas e os discípulos não estavam dando conta ali de ajudar a todos. Então eles começaram a separar 8 diáconos ali para ajudar na obra de Deus. O Estevão, ele era um homem sábio, inteligente. Quando ele estava pregando ali na frente do templo, a Bíblia vai relatar que os povos começaram a acusar Estevão como blasfêmio. E agora o povo leva Estevão até os fariseus. E ali eles vão começar a fazer pergunta, questionar Estevão. Estevão agora começa a pregoar mais uma vez a palavra de Deus. Estevão, ele relata a história de Moisés. Estevão relata a história de José, até chegar na história de Jesus Cristo. Quando eles chegam na história de Cristo, né, o povo já começa a tampar os ouvidos ali, os fariseus, tampa o ouvido, não quer mais ouvir a mensagem de Estevão. Vai chegar o momento que Estevão agora, ele olha para o céu se abre, e ele vê Deus sentado no seu trono, e na sua direita, o seu Filho amado Jesus Cristo. E ali Estevão, quando ele vê aquela visão, ele abre a boca e diz: eis que eu vejo Deus no céu, no seu trono, e o Filho do Homem na sua direita, segurado na mão de Deus. E ali o povo agora começa a apedrejar Estevão. Estevão ali, antes de morrer, ele vai olhar para o céu e vai dizer: Deus, tenha misericórdia deste povo. Estevão está sendo apedrejado. Estevão está à beira da morte. E mesmo assim, Estevão está olhando para o povo e está dizendo: te perdoa. Estevão estava vendo o povo matando ele. E na mesma morte estava dizendo: eu perdoo cada um de vocês. A Bíblia relata que a capa de Estevão é caída no pé desse moço Saulo de Tarso. E naquele exato momento, Saulo, ele pega ali a capa de Estevão e vê Estevão sendo apedrejado e morto. Dentro do coração deste homem agora vai querer prender o povo, matar o povo e parar com o povo de Deus. Nesse momento, Saulo de Tarso, ele vai pegar cartas, recomendações de cartas, para ir até Damasco. Por quê? Porque o povo que estava ali em Jerusalém, ele até estava prendido. Mas teve uns que escaparam e foram para Damasco. O Pedro estava indo para outro canto pregando o Evangelho. Neste momento, vai entrar o homem, o Lucas
vai contar um pouco a história de Saulo e vai contar a história de um homem, Filipe, que andando ao caminho, tinha um homem lendo a palavra de Deus no livro de Isaías. E ali o homem lia e não entendia o que estava lendo. E Deus chega até Filipe e diz: Felipe, vai a tal lugar, tem um carro, chega ali e tem um homem lendo a palavra de Isaías. E Filipe vai. E quando o Filipe se chega perto do carro e ele vê aquele homem lendo, ele vai perguntar para o homem: você entende o que lê? O homem diz assim: não entendo. Esse homem está dizendo de quem? De outra pessoa dele mesmo, o profeta Isaías. Aí Felipe começa a explicar a mensagem e prega sobre Jesus Cristo. O que o povo fariseu não gostava é que o povo anunciava Jesus Cristo. É que o povo mostrava o Evangelho de Cristo. Lembra que Pedro ele foi preso porque ele curou ali, ele fez o aleijado andar, no Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro é preso por João. O povo até liberta Pedro e fala: não prega mais sobre esse homem. Não anuncia mais de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, o povo anunciava a palavra de Deus. O que Deus está dizendo, quanto mais pancada vem, quanto mais afronta vem, quanto mais querem parar você de pregar a palavra de Deus, continua anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E Felipe ali, no meio de toda aquela perseguição do povo cristão, ele vai mais uma vez salvar a alma de um homem, através do Espírito Santo. Quando eles no caminho estavam ensinando para aquele homem, dentro daquele carro com cavalos, o homem pergunta: ali tem água, o que me faz eu ser batizado? O que me falta para ser batizado? E ali Felipe batiza aquele homem no nome de Jesus Cristo. E agora Lucas, ele volta para a história de Saulo. Saulo agora, ele vê que já não tem mais pessoa para ser presa ali em Jerusalém. Ele sabe que o povo fugiu para Damasco. Ele pega cartas de recomendações. Prepara os soldados. Prepara o teu cavalo. Sela ali o cavalo para ele montar. E vai a caminho de Damasco. No coração de Saulo, ele estava dizendo: eu vou parar mais uma seita. Eu vou parar com este povo. Lembrando que quando Pedro estava preso, pela segunda vez, e era para ser julgado e acusado, tem um centurião lá dentro. E diz assim: olha, tantas pessoas que veio antes de Jesus Cristo, antes desse homem, e disse que ele era o Filho de Deus, mas matou. E o povo parou de falar. Teve outro que continuou matando, e o povo parou de falar. Se for de Deus, não coloca a mão, porque se for do homem, o povo vai parar de falar. E daquela forma, livraram Pedro mais uma vez da prisão. Louvado seja Deus. Agora Saulo, indo a caminho de Damasco, pensando em parar o povo de Deus, pensando em parar a igreja, no teu coração: eu vou parar a seita, eu vou parar essa heresia. Mas mal imaginava ele que quem participava de uma seita era ele. Mal pensava ele que quem pregava heresia era ele. Porque Saulo, de Tarso, era um estudado, sabia de lei, sabia das coisas, mas não sabia de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saulo estava preso na religiosidade. Eu relatei aqui sexta-feira no ensino que Deus não está procurando pessoas para ser religioso. Deus só procura pessoas para ser um verdadeiro adorador dele. E Saulo era mais um religioso. Os fariseus era mais um religioso.
que carregava o pergaminho, que é a palavra de Deus, debaixo dos braços. Mas quando tinha alguém caído, não o ajudava, matava, pedrejava, batia. Este era os religiosos. Naquela parábola, na qual o nosso mestre Jesus Cristo vai dizer, o bom samaritano, vai o sacerdote, vê o homem caído no chão, mas passa reto, não ajuda aquele coitado. Vai o levita, mas o da casa do nosso Deus, aquele que todo dia está preparado para ir a mais um culto, mas está caído no chão aquele homem, passa reto e não ajuda. Mas vem um bom samaritano, aquele que as pessoas oravam e diziam, esse aí não é cristão não, esse aí não é servo não, esse aí não é judeu, esse aí não pode entrar no templo e adorar. Mas esse mostra um verdadeiro papel de um servo de Deus, que é o amor, cuidar daqueles que estão caídos. Esse era o que o Saulo fazia. Estava caído, vamos bater. Para eles, era só eles que tinham que estar de pé. Era religioso. Nós temos que entender nesse século, no tempo que estamos vivendo hoje, irmãos, que Deus não nos chamou para ser religioso, porque a religião mata. Mas o cristão, o adorador, aquele que busca e serve ao Senhor, anda conforme Deus quer que ande. Agora vai Saulo ao caminho de Damasco. E quando ele está entrando pelo caminho, aparece uma grande luz de frente de Saulo de Tarso. E ali ele cai ao chão e uma voz alta diz a ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Pois a dura é lutar contra os rebeldes. Era Jesus querendo dizer para Saulo, Saulo, com o povo ali você pode até prender, você pode até bater, até quando permitir. Porque quando eu me levanto, ninguém toca na igreja, ninguém fere, ninguém mata, ninguém persegue. Hoje, Saulo, você está me perseguindo até hoje, mas amanhã você não vai me perseguir mais. Era mais ou menos o que Jesus estava querendo dizer para Saulo. Saulo, quando ele escuta a voz, Saulo, 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 por que tu me persegues? Eu começo a imaginar pelo texto, Saulo já consegue ver quem é. Porque na hora ele vai perguntar, quem é? És tu, Senhor? Por quê? Porque Saulo, ele vê Estevão sendo apedrejado e morto pelo nome de Senhor. E agora ele vai questionar, espera aí, não tem ninguém para proteger esse povo. Os fariseus não protegem esse povo. A multidão não vai proteger esse povo. Quem é? É o Senhor deles. Louvado seja Deus. E ali Deus, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, fala com o Senhor. Alguns capítulos de Atos vai relatar que os soldados estavam com ele. Não via, mas ouvia. Em outras palavras de Saulo, que é Paulo, vai relatar que os soldados viam a luz, mas não ouviam a voz. Está na Bíblia, não foi questionado. Naquele exato momento, o povo levanta Saulo, o leva até o templo de Damasco. E ali ele está numa casa na rua direita, com o nome de uma casa de uma pessoa que chama Judas. O profeta Ananias, o servo de Deus, está em casa, na tua casa. E ali Deus vai falar com Ananias. E isso aqui é muito importante, queridos. Deus se aproxima de Ananias com a tua voz e fala, Ananias, se coloca de pé que quero falar contigo. Ananias disse, eis-me aqui, Senhor. Deus vai dar uma ordem para Ananias. E ordem de Deus não tem como questionar. Entende? A ordem de Deus não tem como questionar.
Deus olha para Ananias e diz: Ananias, vai para uma casa de um homem chamado Judas, na rua direita. Lá tem um homem que está orando por mim. E em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias entrando na casa, orando por ele. E esse homem está cego, Ananias. E quando Ananias coloca a mão, ali ele é curado. Ele vai ter a sua visão de volta. Ananias se espanta, porque Deus vai falar que é Saulo de Tarso. Quando Deus fala para Ananias, Ananias vai questionar Deus e vai dizer: Senhor, muito ouvi deste homem. Este homem persegue o teu povo. Tanto povo ele tem prendido, tantas pessoas ele tem matado. Não, Senhor. Aí Deus vai olhar para Ananias mais uma vez e vai responder assim, dizendo: Ananias, vai, porque para mim ele é um vaso valoroso. E eu vou ensinar para ele, porque por causa de mim, ele vai padecer muito. Queridos, Deus não quer saber que você estava no buraco. Deus não quer saber o que você fazia lá no passado. Enquanto muitas pessoas se levantam, são torrões, se levantam para tentar lhe julgar, para tentar julgar, condenar você pelo teu passado. Deus está dizendo nessa noite: para mim, você é vaso valoroso. Não importa o que você cometeu no passado, mas Ele pega e muda a tua história. Louvado seja Deus. E ali Ananias vai. Os soldados de Saulo, de Tarso, estavam rodeados pelaquela casa. Estavam fechando ali as portas de Damasco. E mais para frente vocês vão compreender por que estou falando isso. Quando Ananias chega na casa, ele vai saudar o irmão Saulo. Saudações e paz em nome de Jesus. E entra na casa. E ali, ele vai colocar as mãos sobre a cabeça de Saulo e vai fazer uma oração. Não me pergunte qual foi a oração que eu não sei, que a Bíblia não relata. Mas imagino eu, na minha mente, que Ananias, chegando perto de Saulo com toda a autoridade do Espírito Santo, porque os discípulos, a igreja, já tinha recebido a virtude do Espírito Santo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, desceu o Espírito Santo. Tinha uma cidade que não tinha a presença do Espírito Santo, mas Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele entra naquela cidade, o povo que orava, o povo que clamava, mas não tinha a presença do Espírito, ele começa a colocar a mão na cabeça do povo, e o povo começa a receber a cada um a presença do Espírito Santo. Então todo o povo ali, todo discípulo, todo apóstolo, toda pessoa que fazia parte da igreja, tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Então Ananias, cheio do Espírito, coloca a mão sobre a cabeça de Saulo e diz: Senhor Saulo, eu oro agora em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cegueira, sai dele agora. Vista, volta para Saulo. E ali uma escama cai sobre os olhos de Saulo, e Saulo torna a visão mais uma vez. Saulo estava em jejum. Depois que ele tem a visão, ele come. Saulo, ele começa a andar com os apóstolos, é batizado nas águas. E ali Saulo começa a fazer a obra de Deus. Os soldados na qual foram para perseguir a igreja, juntamente com Saulo, os soldados a qual estavam indo para prender o povo, agora está vendo Saulo pregar a palavra. E a Bíblia relata, queridos, que aquele soldado estava tramando agora contra Saulo. E Saulo sabendo isso, os apóstolos sabendo isso, à noite vai colocar Saulo dentro de um cesto. Vai descer agora Saulo pela parede da cidade de Damasco. E ali Saulo consegue fugir. E agora Saulo começa a pregar agora, não só para os judeus,
mas para os gentios, para os gregos, para os reis, conforme o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já tinha ordenado para ela. No capítulo de número 12, o mesmo Pedro está dentro da prisão. E Herodes está tramando matar Pedro. A igreja ora, a igreja grama. E Deus livra aquele homem da prisão. Só que agora, no capítulo de número 3, vai ter a primeira viagem missionária de Saulo, juntamente com Barnabé. É aquilo que a gente acabou de estudar. Saulo agora, já depois de tanto tempo, estruturado, pregoando a palavra, servindo a Cristo, adorando a Cristo, tem intimidade com Cristo. Então, sabemos, queridos, que em nenhum momento nós andamos na briga, e vemos na briga, que Deus pegou o nome de Saulo de Tarso e transformou em Paulo. E tem muitos pregadores que, além de falar que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, vai dizer que Saulo significa o perseguidor e Paulo o perseguido. Não tem nada a ver disso. Amém? Devemos pregar conforme a Bíblia nos orienta. Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Amém? Saulo, lá na terra, romano, é Saulo. Depois que ele começa a pregar para os gentios, a tradução de Saulo se torna Paulo. Amém? Então, para os irmãos não confundirem, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Paulo é Saulo e Saulo é Paulo. Amém? Glória a Deus por isso. Esse Saulo agora, com toda a perseguição, por toda a luta, por toda a afronta, agora Saulo vai ter a sua primeira viagem missionária. E sabendo que a primeira viagem missionária, tudo que a gente faz a primeira vez, nada é fácil. Sempre tem uma luta, sempre tem uma guerra. Primeira vez, Pedrão, quando a gente entra na empresa, é mais difícil, correto? Você tem que se adaptar conforme a equipe de trabalho nos orienta. Primeira vez, meu tio, que a gente vai aprender a dirigir um carro ou uma moto, não é fácil. A gente vai bater uma dificuldade para aprender qual é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha. A embreagem, a regulagem, o temperamento é difícil, não é fácil. E assim foi Paulo. Mas Paulo, cheio do Espírito, ele foi conduzido até com Barnabé. E nós lemos que lá na igreja, na Antioquia, tinha um homem chamado João, que era cooperador naquela obra. Também tinha o Proconsúl, um homem que tinha uma fé mesmo, que poderiam fazer de tudo, mas aquele homem tinha uma fé. E a noite de hoje eu quero perguntar para a igreja: aonde está a nossa fé? A nossa fé está em Cristo? Qualquer pessoa que tenta falar para nós, a gente está ligado em Cristo, ou a nossa fé é momentânea? Uma hora estamos em Cristo, mas quando passa a crise, quando passa a dificuldade, a gente abaixa a cabeça, perde a fé e não queremos mais batalhar. Nós temos que estar com a fé na rocha, da mesma forma que Cristo trouxe a parábola, a casa na areia e a casa na rocha. A casa que estava na areia, bateu-se o vento, a tempestade e foi para o chão. Mas a casa que estava na rocha, veio o vento, veio a tempestade, veio a prova que for, estava de pé. É dessa forma que Deus quer que nós vivemos, que a gente ficamos com a mesma fé, desde o início da caminhada, aquele amor à primeira obra, ao amor ao primeiro, aquele primeiro amor verdadeiro. Temos que permanecer nesse primeiro amor até o final. A mesma fé, não mudamos jamais. Louvado seja Deus. E a Bíblia relata que este Proconsúl, esse homem, tinha uma fé. Aleluia. Glória a Deus.
Só que a Bíblia relata que ali, naquele exato momento, no mesmo lugar, tinha homens preparados para a obra de Deus, homens de fé, Paulo, Barnabé, pessoas firmes. Tinha ali um falso profeta, chamado para Jesus. Sabemos, olha só, queridos, como falso profeta e como conhece tudo. Sabemos que Bar significa filho. Amém? Bar, o Jeco lá de Jericó, né? Tem um nome lá, Bartimeu. Filho de Timeu. Esse Bar, Jesus, né? Tem uma tradução, ele era filho de Jesus, mas não é o Jesus Nazareno, era outro Jesus da face da terra. Amém? Agora Jesus, este Elimas, um mágico, um falso profeta, ele começa agora a se apresentar perante o povo. E ali, ele começa a fazer magias, começa a fazer movimentos, né? Tentando tirar a fé daquele homem professor. Quando Paulo se aproxima dele, no versículo que nós temos aqui embaixo, né? Porque este Elimas, o encantador, ele não desistia, ele permanecia, estava firme. Queridos, os nossos inimigos lá no mundo, ou ao nosso redor, eles não desistem, eles ficam firmes para tentar ver a nossa queda. Ele olha para o Igor aqui e diz: não, o Igor tem que sair da igreja. Eu quero acabar com o Igor. E quando o Igor está de pé, eles permanecem fazendo de tudo para não me derrubar, até eu cair. E é por isso que nós, cristãos verdadeiros, tem que estar firme também. O combate de lá, nós temos que estar firme aqui. O adversário só afronta de lá, nós temos que estar firme aqui. O capeta se levanta de lá, nós temos que estar firme aqui com Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente não caia. Para que o nosso adversário não venha debochar da nossa cara. Uai, não disse ele que foi Deus que levantou ele? Por que ele está caído agora? Não é, Pedrão? Não é, irmão Chile? Então esse homem estava firme, queridos e queridas. Só que, todavia, Saulo, que também se chama Paulo, ou todavia Paulo, que também se chama Saulo, cheio do Espírito Santo, olhou para aquele homem, aquele mágico, com toda a autoridade de Deus. O mágico estava fazendo magia aqui. O mágico estava mostrando para todo mundo que ele tinha poder e a igreja não. Estava querendo envergonhar a igreja de Jesus Cristo. Mas o homem com toda a autoridade, com glória a Deus, ele disse: filho de diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo foi olhar para aquele homem e disse: olha, aqui, na minha mente, fica cego agora. E aquele homem ficou cego até um determinado tempo. Quando aquele homem caiu em cegueira, o próprio som, aquele homem aumentou a tua fé. Antes de eu encerrar aqui, queridos, tudo que Deus faz a gente passar tem um propósito. Tudo que Deus faz a gente passar é um aprendizado. Lembra no início da caminhada de Paulo, lá na sua convenção, ele ficou cego, não ficou? E foi aí que ele aprendeu o poder de Deus. Da mesma forma que ele estava usando para ser filho do diabo. Como assim, irmão? Filho do diabo? Porque o pai da mentira é o diabo. E a gente que participa da mentira, do engano,
se tornamos filhos do diabo. E Paulo, naquele momento, ele seguia a doutrina que não era da verdade. Então agora ele cai em si. Opa, uma hora eu lutava com o da igreja. E quando eu me caí em si, quando eu encontrei com a luz, eu fiquei cego. Para o povo ver o poder de Deus agora. Filho do diabo, fica cego. Porque se ele tem cego, ele não tem poder. Se ele não enxerga, ele não consegue caminhar. Se ele não enxerga, como ele pode dizer que ele é o mágico? Faz mágica agora. Faz magia agora na sua cegueira. Não tem como, né? E ali é aquele homem. Promoção. Ele aumentou mais a tua fé. E ele ficou mais convertido em Cristo Jesus. Ó, verso 12. Então Promoção, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Que doutrina é essa? Uma cegueira? Uma doutrina? É o poder de Deus. Nós sabemos o que aconteceu com esse mágico. A Bíblia só relata que ele ficou cego por um tempo determinado. Se Paulo contou a história dele através de Jesus, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Aonde está a tua coragem? Até onde está a autoridade de Deus sobre a igreja? Será que alguém levantar, da mesma forma que fez com Paulo, com os discípulos, com os apóstolos, dizendo: para de pregar, que você vai morrer, vai ser apedrejado, vai ser preso, nunca mais vai enxergar a sua família, porque vai ficar numa prisão? Será que nós continuamos pregando a palavra de Deus ou para nós? Porque pregar num ambiente como esse é gostoso demais. Pregar no público, com o microfone na mão, é gostoso demais. Vai pregar para aqueles que nem Estevão, naquela coragem, e como todos estavam tentando contra ele, mesmo assim, ele abria a boca e falava. Ele não pregava contra o tempo, ele pregava a palavra. Se o tempo está em pecado, só prega a palavra. É a palavra que libera. É a palavra que transforma. É a palavra que nos leva para o caminho. Que esse caminho é Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Que essa palavra fala cada vez mais forte no teu coração. Essa foi a palavra que Deus tem nos entregado para a noite de hoje. Amém? Queridos, sexta-feira estaremos aqui com o culto de ensino, escola bíblica dominical. Amém? 7h30 até as 9h da noite. Amém? Quando vem, vamos buscar e adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Segunda-feira estaremos com oração. Amém? Das 7h30 às 8h da noite. Tem um porém. Esse domingo agora, vamos iniciar o nosso evangelismo aqui no bairro. Amém? 4 domingos do mês, no dia 25, no sábado.